Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa de debate no Diário Santo Tirso. Hoje tenho como convidados, e passo a apresentar, o Fernando Val, do PSD, o Artur Carvalho, do Chega, o Luís Ribeiro, do CDS, o João Ferreira, do PCP e o António Soares, do Bloco de Esquerda. Vamos debater a crise política que o país atravessa com um olhar especial para Santo Tirso e as consequências que esta crise pode trazer para o nosso concelho. Será uma conversa informal em que vamos tentar não ultrapassar os 60 minutos, sem tempo cronometrado, e que podem interagir caso achem pertinente, mas sem falar ao mesmo tempo. Para este e para todos os programas de política são sempre convidados todos os partidos com representação em Santo Tirso. Hoje temos cá todos menos o Partido Socialista, que não respondeu ao nosso convite. Sem mais demoras, começamos esta conversa com o Fernando Val. Por que caiu, na sua opinião, este governo? Foi por causa de um parágrafo na Procuradoria-Geral da República? Ora, boa noite a todos. Quero agradecer o convite. Quero também dizer que estou aqui na condição de militante de base do PPD-PSD. Portanto, tudo aquilo que eu disser vincula-me a mim próprio e quero que não pensem que vinculo os órgãos do partido, porque eu não faço parte dos órgãos do partido aqui em Santo Tirso já há muitos anos, quase há 20. Posto isto, e reportando-me ao caso em apreço, temos aqui dois juristas, está aqui o camarada da CDU, também é jurista, e provavelmente será a pessoa que melhor irá compreender aquilo que eu vou dizer. Eu vou procurar usar uma linguagem um pouco mais simples para lhe dizer aquilo que penso acerca do assunto. Na minha ótica, não tem nada a ver com o parágrafo, a demissão do Primeiro-Ministro. O parágrafo é um móvel ou a justificação que ele encontrou para apresentar a demissão. O Primeiro-Ministro já está na corda bamba há meia dúzia de meses, desde que associou o seu destino político ao do já ex-ministro João Galamba. A cereja no topo do bolo foram o chefe do gabinete, também já, entretanto, exonerado, e o seu ex-melhor amigo. Era o melhor amigo, foi padrinho de casamento, agora já é ex-melhor amigo, que informalmente fazia parte do governo e provavelmente nunca terá querido nenhum cargo formal, porque o objetivo dele era aquilo que todos nós sabemos, cobrar-se pelos serviços prestados, e fê-lo em variadas circunstâncias e em vários casos. O que é que eu acho? Acho que era inevitável a saída, porque já vamos em 15 ou 16 demissões, porque foi Galamba e o Secretário de Estado da Economia, eu julgo que houve mais 13, desde que este governo iniciou funções. O desgaste tem sido brutal. Quero também dizer, e porque do mundo mediático vendem a informação à hora ou ao minuto, e fala-se muito, mas acerta-se pouco. Uns estão eufóricos, outros estão deprimidos, dependendo do dia. Hoje pode surgir uma notícia que me agrada, amanhã pode surgir uma notícia que me desagrada. Isto para dizer o quê? É preciso pôr gelo, porque as investigações não correm à velocidade da luz. A justiça tem o seu tempo, e eu percebo que muita gente não compreende isso, mas tem de perceber. Pelo pouco que eu vou sabendo, alguma matéria existe que poderá ser considerada ilícita ou poderá ser atos que poderão ser considerados ilegais e suscetíveis de serem sancionados pela Justiça. Atos talvez não. Neste momento, e reportando-nos ao caso, ao inquérito ao inquérito que já vem desde 2019 e que provavelmente irá agora sofrer algumas mudanças. Não saberemos se há o inquérito que corre contra o Primeiro-Ministro, que já é um inquérito autónomo e que tem que ver com o foro especial. Acho que não vale a pena entrar nesse tipo de particularização, porque é matéria muito técnica, acho que não há interesse nenhum nisso, para quem nos está a ver e ouvir. Mas tudo isto tem três vértices.
tem a questão da empresa de tratamento de dados em Sines, que é basicamente o que nós estamos a falar, e depois ainda há a questão do lítio e a questão do hidrogénio, que poderão ter que ver com o ex-ministro Galamba, que já é erguido, mas ainda não foi ouvido, provavelmente será convidado a ser ouvido. Houve buscas, certamente há matéria de prova que foi recolhida, que irá ser tratada, cruzada, demora meses isso. Quem pensa que até às eleições vamos ter alguma decisão, que se desengana, não vamos ter decisão nenhuma. Este processo provavelmente irá durar e deverá durar muito tempo. Isto para dizer o quê? Todas estas decisões que nós temos fazem parte de todo do processo criminal. Ou seja, nós estamos na fase do inquérito, não temos sequer uma acusação, um arquivamento, muito menos um julgamento, menos ainda uma condenação. Portanto, vamos ter muita calma, serenidade e não nos iludamos com aquilo que vem cá para fora, porque muitas das vezes é libertado com segundas intenções, e as pessoas têm que estejam serenas, porque a justiça tem um tempo um bocadinho demorado. E o que é que eu quero com isto dizer? Para que não se entusiasmem muito. Basicamente é isso. Continuando a conversa com o Artur Carvalho, a pergunta que lhe faço é semelhante. No seu entender, o que aconteceu para inesperadamente termos esta crise política? Já era uma questão que era previsível. As situações de governo, de ministros e secretários que vinham a cair aos bocados. Não admira, porque a escola socialista já vem de longe com este tipo de situações de corrupção. Tem uma escola já instalada, aquilo é como um vírus, está instalado no governo, está instalado nas câmaras, está instalado em todas as autarquias, tudo passa. Ainda hoje vimos na televisão o Vítor Rodrigues, mais um, com problemas. Temos aqui em Santo Tirso, isto é degradante ao ponto que chegou, e as habilidades que eles continuam a fazer a nível do governo, e no caso do Costa, as interferências a nível de justiça, tem a situação já que nós não nos esquecemos do caso Casa Pia, a interferência que ele teve nesse caso, e agora vai continuar, quer dizer, o Sócrates continua e vai continuar assim, e nós somos um país de brandos costumes que aguentamos este tipo de situações. A corrupção é degradante de tal ordem que o Chega já chegou a propor alterações ao enriquecimento ilícito, mas todos os partidos na Assembleia votaram contra, que é uma coisa esquisita, quer dizer, que deviam todos trabalhar no sentido de alterar lei para que não houvesse estas jogadas, estas habilidades. Não chegámos a lado nenhum. Chegamos quando houver alterações, quando houver de concreto uma limpeza a nível de Estado. Passando agora para a esquerda, no espectro político, passo a palavra a António Soares. O que aconteceu para, de um dia para o outro, passarmos de estabilidade política para o caos absoluto? É plausível que um primeiro-ministro não soubesse o que andava a fazer o seu chefe de gabinete? Antes de mais, boa noite e agradecer o convite de Santo Tirso, cumprimentar as pessoas lá em casa e os colegas de painel. Bem, a estabilidade nunca existiu e a estabilidade no que toca a este governo de maioria absoluta foi a instabilidade também para as pessoas no seu dia-a-dia, nas suas casas, nos seus trabalhos, e isso sim, para mim, é que é a verdadeira crise do sistema. É um sistema que, independentemente de ser o PS ou de ser o PSD ou ser a direita, porque as políticas são semelhantes, são as mesmas, eu tenho a certeza que a direita inveja certamente este orçamento do Partido Socialista, porque o Partido Socialista conseguiu colocar um orçamento, tudo aquilo que a direita gostaria também de colocar, é um orçamento à imagem da direita e da direita mais radical, e isso é que é a verdadeira instabilidade. Agora,
questões jurídicas, questões judiciais, eu acho que isso... Primeiro, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, certamente que o João e o colega do PSD, que tem muito mais informações acerca... e muitos mais estudos técnicos acerca dessas questões e podem elaborar melhor essas questões. Mas, para mim, a verdadeira instabilidade foi aquela que nunca existiu com este governo, que no dia-a-dia, nas vidas das pessoas, se sentiu quando chegavam ao final do mês e não conseguiam ter dinheiro para pagar a renda, para ir ao supermercado, e os preços bem essenciais continuavam e continuam a subir, os professores que têm as suas carreiras congeladas, os médicos que hoje estão em greve e em protesto em muitos locais do país, e também solidarismo com essa luta, e o Bloco de Esquerda solidariza-se e esteve presente nessas manifestações por todo o país, ao lado dos médicos, na defesa do sistema, no serviço de saúde público, democrático, universal, ao acesso de toda a gente, e isso é que é a verdadeira estabilidade para aquilo que o Bloco luta e continuará a lutar, e a 10 de março que as pessoas também que nos voltem a confiar o seu voto, porque se o período de estabilidade política que mais tivemos em Portugal e que mais progressos e melhor sucesso teve a nível de políticas para as pessoas em Portugal foi sem dúvida quando o Bloco tinha muito mais força e capacidade de negociar e capacidade de estar a apresentar as nossas soluções para o país, e os resultados estão à vista de todos. Continuando na esquerda, João Ferreira acha que se não houvesse o parágrafo da Procuradoria, hoje empaquei com esta palavra, Geral da República, ainda teríamos hoje o governo estável, sendo um especialista na matéria, tal como o Fernando Val, tem uma posição privilegiada sobre o assunto. Bem, antes de mais, muito boa noite a todos os presentes. Eu, antes de responder à sua pergunta, tenho de abordar um assunto que aqui foi já referido, relativamente ao enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito foi proposto, é verdade, pelo Chega, que era uma proposta inconstitucional, e tanto era inconstitucional que foi rejeitada por todos os outros partidos. E foi proposta numa quarta-feira. Foi apresentada numa quarta-feira, e na sexta-feira foram apresentados outros projetos de lei, designadamente um enriquecimento injustificado por parte do PCP, que obrigava o seguinte, a apresentar-se uma declaração. Olha, o chefe de gabinete agora do Partido Socialista, que tinha lá os 75 mil euros, foram encontrados no gabinete. Aquilo que se exigia era que existisse um dever geral de apresentar valores acima de 400 salários mínimos nacionais, tinha um dever geral de apresentar junto às finanças e de justificar a origem desse dinheiro. O PCP fez uma proposta nesse sentido, que não seria inconstitucional. O Chega votou contra, como votou o PS, como votou o PSD e outros partidos. Isto só para mostrar que, por vezes... Sem querer interromper, acho que o PSD nessa matéria esteve sempre com o PCP desde o início contra. Sendo certo que o PSD também fez uma proposta antes, e a qual também foi inconstitucional, no tempo do Passos Coelho. A conclusão é que ninguém a quer aprovar, nem vocês, nem ninguém. A conclusão é a seguinte. A conclusão é a seguinte. Por vezes finge-se que se quer combater a corrupção e apresenta-se propostas inconstitucionais. E quando elas não são inconstitucionais e se apresentam, designadamente o enriquecimento injustificado, quem as apresentou inconstitucionais depois vota contra, demonstrando qual é o verdadeiro interesse no combate à corrupção. Quanto à pergunta que me colocou, eu não vou entrar nas minudências do caso do processo judicial, porque na verdade é que esta demissão que surge do PS é uma demissão que foi precipitada por estas investigações judiciais, mas resulta de um descontentamento geral que já existia por parte da população face à política que tem vindo a ser executada pelo Partido Socialista. E nós temos um aumento de custo de vida, quebra do poder de compra, a degradação constante e crescente no Serviço Nacional de Saúde, uma crise da habitação à qual o Partido Socialista não tem resposta, e isto tem gerado um descontentamento crescente por parte da população e que vê frustradas as suas expectativas. Importa recordar, voltar ao início. O que é que o Partido Socialista disse nas eleições de 2022? Porque é que necessitava de uma maioria absoluta? Importa recordar que não quis mudar na legislação laboral, não quis reforçar o investimento no Serviço Nacional de Saúde naquela altura que agora se revela necessário, porque tinha o objetivo de ir para eleições libertando-se dos seus partidos à esquerda, inclusive do Partido Comunista, para levar a cabo a política que tem vindo a levar a cabo.
que é uma política de degradação dos serviços públicos, que é uma política que, por exemplo, no dia seguinte ou nos dias que seguiram à sua maioria absoluta, foi efusivamente celebrada por representantes dos grandes grupos económicos, por parte da banca, que disseram agora sim o Partido Socialista com maioria absoluta vai trazer a estabilidade ao país porque não está sujeito à pressão que vem da esquerda. E eles tinham razão. Os seus interesses realmente foram respondidos. Enquanto os grandes grupos económicos, designadamente 19 grandes grupos económicos, tiveram lucros de cerca de 5 mil milhões de euros no último ano, isto aconteceu à medida em que o aumento do custo de vida não era acompanhado com o aumento dos salários. Enquanto, por exemplo, nós tínhamos a banca, que ainda ontem deu notícia de cerca de 3,3 mil milhões de euros de lucro. Quando conseguem obter estes lucros recorde, nós temos famílias, centenas de milhares de famílias, que não conseguem fazer face ao aumento da prestação do crédito à habitação. E, portanto, esta maioria absoluta do Partido Socialista foi o que se avizinhava, que é uma crise de custo de vida para a maioria e uma época de bonança para poucos. E, portanto, nós temos de fazer uma retrospectiva, ver também o que é que foram os últimos 10 anos de governação, vendo em que período é que, efetivamente, a população melhorou, a grande maioria das pessoas melhoraram na sua condição de vida, quando é que foram aprovados os passos sociais pela iniciativa do PCP, que levou a poupanças de centenas de euros, designadamente aqui em Santo Tirso, quando é que foram aprovados os manuais gratuitos escolares, que levaram a dezenas de euros que foram poupados e de centenas de euros que foram poupados nas famílias portuguesas, quando é que houve um aumento real dos rendimentos acompanhado por um crescimento acima da média da União Europeia. Não se conseguiu tudo, evidentemente. O Partido Socialista não quis dar resposta a uma série de reivindicações feitas pelo PCP, mas foi esse período que se conseguiu um aumento das condições de vida e, portanto, um voto no PCP é um voto que, na verdade, garante que não existe um governo da direita e que, na verdade, é o voto que garante que não existe uma maioria absoluta do Partido Socialista e, portanto, que as condições de vida da população podem melhorar. Para finalizar esta primeira ronda, temos o Luís Ribeiro. Apesar do CDS não estar representado na Assembleia da República, está representado em Santo Tirso. No seu entender, como explica tudo isto que aconteceu na última semana? Antes de mais, boa noite. Também agradecer o convite ao Diário de Santo Tirso, cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar quem nos vê lá em casa. Bem, começo mesmo por aí. O CDS não esteve representado, espero neste curto espaço de tempo, e espero que volte ao Parlamento. Sei que ainda não estamos em campanha eleitoral, nem o vamos fazer para já, mas é importante que o CDS volte ao seu lugar, que o CDS volte a ser a direita moderada e que une, e que seja um partido que realmente vai conseguir fazer um governo de centro-direita em Portugal. Porque o que nós vimos aqui nestes ano e meio, 2 anos da governação socialista, isto foi misturado em 2 tipos de notícias que nos abriram os telejornais. Uma, que era os casos e casinhos desta maioria do Partido Socialista, e isso estou de acordo com os outros meus colegas de painel, ora mais de um lado mais à esquerda, ora mais à direita, que tudo isto, seja por um fator ou por outro, isto tornou-se quase ingovernável e isto pouco teve a ver com este último caso, foi o desgaste, claro, do governo. Mas também o que nos abriu muitos telejornais foi aquilo que nunca deverá ser a política, que é aqueles estados lastimáveis, aquelas cenas que custam ver entre o Presidente da Assembleia da República e o André Ventura, o deputado do Chega. É tudo aquilo que nós não queremos, é tudo aquilo que o CDS não representa, é tudo aquilo que me faz confusão ver na Assembleia da República, quer de uma parte, quer da outra. Posto isto, só para dizer, na governação de António Costa, o António Costa teve 8 anos primeiro-ministro, teve condições razoavelmente favoráveis para poder executar um projeto diferente. António Costa pegou num país, após uma recuperação fantástica de um governo do PST-CDS liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, onde deixou o país de uma forma, e concordo com os colegas de esquerda, nesse aspecto, realmente, foi quando houve a geringonça, que foi os melhores 4 anos da governação de António Costa, vindo de um governo PST-CDS, onde recuperou o país de uma bancarrota deixada por mais uma maioria do Partido Socialista, onde realmente António Costa pegou no país e a verdade sempre foi esta, a verdade é que com a geringonça o Partido Socialista sempre moderou-se muito mais. António Costa chegou à liderança do Partido Socialista depois de uma hecatombe de António José Seguro. António José Seguro tinha ganho as eleições europeias no mês anterior e António Costa chega à liderança do Partido Socialista. António Costa perde umas eleições legislativas e torna-se primeiro-ministro. António Costa, que nunca teria dado as mãos aos parceiros de extrema-esquerda, era quase ponto de honra do Partido Socialista, acaba por fazê-lo. Ou seja, isto foi tudo uma série de atrapalhadas, até que conseguimos
uma última demissão por o Orçamento de Estado de 2022 não ter sido aprovado e ter havido uma demissão e uma maioria absoluta, tanto como o Partido Socialista quis. Posto isto, a questão é, depois destes 8 anos, porque eu não consigo ver António Costa nesses últimos 2. São 8 anos de governação socialista, de António Costa, e o que é que o país está melhor passados estes 8 anos? Habitação, saúde, Serviço Nacional de Saúde, a educação, a questão dos professores, a questão da mão de obra, a questão do envelhecimento, todas as outras questões, não me parece. Convido os meus colegas de painel se souberem dizer um setor público, onde o Governo tenha tido intervenção, em que hoje, depois de 2015, realmente dizemos, sim, aqui neste aspecto está melhor. Eu não consigo ver. Aumentou os salários através de um aumento de uma carga fiscal. Portanto, também não é um setor favorável. O aumento dos salários, sim. Aumentando a carga fiscal a quem trabalha, não é positivo. Vamos agora tentar fazer um balanço a nível geral. Temos várias áreas em que o país atravessa uma profunda crise, já as enumeraram aqui hoje. A educação, a saúde, a habitação, os serviços públicos têm sido alvo de muita contestação. Também a inflação tem sido um grave problema, embora não seja exclusivo de Portugal. Temos a crise de mão de obra, um envelhecimento galopante e imigração de jovens talentos. Estes são alguns dos problemas. O que quero agora é que me digam, e ao público do Diário Santo Tirso, como resolvê-los, ou pelo menos caminhar nesse sentido. Começo já pelo Artur Carvalho. Um dos problemas mais prominentes atuais e do que se vai falando é a habitação. Pronto, os jovens hoje, e não só, querem habitação e não existe. Vai-se arranjando paliativos aqui na Câmara, arranjam paliativos e não resolve. Arranja habitação para os subsidiodependentes, não é para os outros em que têm essa necessidade. Por isso, não há só ideias e que passam um paliativo aqui, um paliativo ali. Nós mesmo aqui em Santo Tirso vivemos, entre aspas, de embonecar. Nós embonecámos, criámos um parque, criámos um passeio, tudo, mas não chegámos ao fundo das questões de saúde, de habitação, de transportes, que são o dia-a-dia. Isso passa ao lado, todos falam na mesma coisa. Santo Tirso não tem oposição e mantemos este tipo de Estado em relação a todas estas situações. Vai-se passando, é um paliativo aqui, um paliativo ali e nada se faz. Há necessidade aqui, eu sinto isso, ainda há poucos dias, pessoas que querem vir trabalhar para cá e que não têm condições de habitação, não existe habitação. Mas o que é que Chega poderia fazer diferente? Fala muito no combate à corrupção. Sim, é uma das grandes bandeiras. Começar por aí a limpar muita coisa que está mal, não é? Os esquemas que estão instalados na Câmara, quando se fala, ou fala-se muito pouco, como ainda há dias me diziam, caído o centro de emprego de políticos, não é? Ou das famílias de políticos, não é? Empresas de construção que fazem todo o trabalho para a Câmara, para as freguesias, de familiares, tudo isto é necessário limpar, não é? Há projetos, os projetos em termos de habitação deviam ser lançados, porque é um dos motivos. E o outro, tirando a habitação, é a questão da saúde. Pessoa que vem de Vilarinho, que mandam para Famalicão, condições de transporte, condições de tudo, está mal por aí. Então limpam a corrupção e depois já se consegue trabalhar. Se começarmos por aí, se calhar há muita coisa que se consegue. João Ferreira, o PCP andou estes 2 últimos anos na rua. Ainda hoje estiveram na estação de Caminhos de Ferro a falar com as pessoas. Em 3 ou 4 minutos consegue explicar-nos como se pode tentar solucionar estes problemas? Bem, em 3 ou 4 minutos é bastante complicado, mas eu vou tentar. Primeiro, temos um problema de salários, de baixos salários. Nós, nos últimos anos, com o aumento de custo de vida, os salários não acompanharam, portanto há uma quebra de poder de compra.
O que é que o Governo pode fazer? 3 vias. Por uma via pelo aumento do salário mínimo nacional, existem cerca de 800 mil trabalhadores que oferem o salário mínimo nacional, o Partido Socialista propõe 820 euros de salário mínimo nacional entrar agora em vigor no 1 de janeiro, o PCP entende que existe capacidade para se ir mais além, designadamente 910 euros em janeiro, atingindo-se os 1000 euros até o final do ano. A segunda via é um reforço da contratação coletiva. Todos os estudos indicam que quanto mais força os trabalhadores têm através dos seus sindicatos e quanto mais capacidade têm para negociar, isso permite uma distribuição mais justa do rendimento e isso obriga a alterações na legislação laboral, designadamente ao fim da caducidade da contratação coletiva, e pela terceira via, através do aumento dos salários da função pública, designadamente aumentando em 15% os salários da função pública com um mínimo de 150 euros, e o aumento dos salários na função pública tem depois uma influência positiva nos salários da função privada. Segundo problema, relativamente às pensões. Portugal tem cerca de 3 milhões e meio de pensionistas, em que cerca de 70% ou 80% oferem abaixo do salário mínimo nacional. Se nós tivermos em conta que, por exemplo, as pensões de 2021 até agora tiveram aumentos de 10%, mas ao mesmo tempo tivemos aumentos de cerca de 25% dos bens alimentares, quem tem estas pensões baixas gasta sobretudo do seu rendimento em bens alimentares, o que obrigaria a um aumento significativo das pensões, que não seja apenas de 6,2%, que é o que propõe o Partido Socialista e que é o que decorre da lei, mas que se vá mais além, designadamente 7,5%, com aumentos de 70 euros por pensionista. E isto é possível porque há uma evolução positiva nas contribuições sociais, com cerca de aumentos de 14% das contribuições sociais só neste meio ano. No direito das crianças, nós tivemos este ano milhares de crianças que não tiveram acesso às creches porque não existiam vagas e, portanto, é necessário avançar com uma rede pública de creches e o PCP tem vindo a propor isto nos últimos anos, em que permite aumentar as vagas, designadamente com 120 mil vagas nos próximos 6 anos. Foi o PCP, através da sua iniciativa, que permitiu que desde 2020 exista uma gratuitidade das creches, que abrangeu 30 mil crianças no início e depois 60 mil crianças mais à frente. Outra questão, Serviço Nacional de Saúde. Há uma degradação crescente do Serviço Nacional de Saúde. Metade do orçamento do Serviço Nacional de Saúde vai para o privado. Portanto, cerca de 8 mil milhões de euros do orçamento do Estado vai para o privado. Aquisição de serviços ao privado. O que obriga a que, na verdade, esse dinheiro seja investido no reforço do Serviço Nacional de Saúde, que seja investido no reforço das condições dos profissionais de saúde para que eles fiquem no Serviço Nacional de Saúde e, se lhes derem condições, eles preferem ficar no Serviço Nacional de Saúde e não ir para o privado. A questão da habitação, vou tentar terminar, a questão da habitação, que evidentemente há uma crise do custo da habitação com aumentos de renda. O PCP fez uma proposta para evitar o aumento das rendas, por exemplo, que se avizinha agora em janeiro de 7,2%, foi rejeitada pelo Partido Socialista e por toda a direita, em que existem aumentos de renda de cerca de 7%, agora já em janeiro, e o que o PCP propunha é que existisse um aumento que não fosse superior a 0,43%, porque face a todos os aumentos que têm existido era necessário essa medida, e há medidas de justiça fiscal, porque nós, efetivamente, muito se fala na carga fiscal, mas essa carga fiscal, de uma forma abstrata, esconde, na verdade, as escolhas de classe que existem do ponto de vista fiscal. Nós temos cerca de, por exemplo, nos impostos diretos, 70% vem do trabalho. 30% vem do IRC, ou seja, dos lucros das empresas. Nós temos, por exemplo, um IRS, aliás, que está dividido entre rendimentos de trabalho, que vai desde os 14% aos 45%. Quem trabalha e tem rendimento é tributado entre 14% a 45%. Mas só obtém o mesmo rendimento de mais-valias, de juros, de rendas, é tributado com uma taxa máxima de 28%. Ou seja, há um incentivo à própria especulação em prejuízo de quem obtém rendimento do trabalho, o que obrigaria a englobamentos obrigatórios, por exemplo, no IRS. E a tributar, por exemplo, os lucros extraordinários, em que havia uma proposta do PCP de 35% de tributação dos lucros extraordinários acima dos 35 milhões de euros. E que o PCP irá à carga novamente com isso, tendo em vista a justiça também fiscal, podia ajudar a pagar os tendo em vista a justiça fiscal, e foi rejeitada também pelo Partido Socialista e por toda a direita. E, portanto, é necessário também um reforço da justiça fiscal e, portanto, nestas áreas há propostas que visam uma política alternativa, que é aquilo que o PCP propõe.
Passo agora para a minha direita, para a direita, Luís Ribeiro. O CDS não tem representação no Parlamento, como já falámos, mas espera voltar a ter, certamente, como também já disse hoje. Como é que vai contribuir para melhorar estes vários pontos que referi? Olha, deixa-me dizer só antes aqui uma coisa, porque eu estava a ouvir aqui o camarada o João Ferreira a falar, e a grande diferença entre o PCP e o Partido Socialista está apenas no número do salário mínimo, porque todos nós pensamos que aumentando o salário mínimo os problemas ficam resolvidos. É isso que eu entendo, pela sua conversa. E a verdade é uma ideia completamente oposta àquilo que nós pensamos. Porque aumentando o salário mínimo vai resolvendo o problema de as pessoas terem mais 40 ou 50 euros em casa e os problemas de base continuam iguais. Mas, respondendo à sua pergunta, o CDS, mesmo estando fora do Parlamento, e um trabalho excepcional do Nuno Melo, do nosso Presidente, que tem tentado, dentro da pouca divulgação que tem, porque não é fácil estar fora do Parlamento e dou-lhe valor por causa disso, que tem tentado passar, foi o primeiro partido a propor o IVA zero para os bens essenciais. E a verdade é que na altura foi uma proposta muito gozada, e mesmo quando o Partido Socialista aceitou adotar esta sugestão, e onde outros partidos depois acabaram por dar acordo, a verdade é que viu-se na carteira dos portugueses que afinal aquilo que ao início parecia numa compra de 20 euros ter menos 1 euro, ao final de 100 euros já seriam 12 euros. A verdade é que a hora que o IVA zero, segundo o novo Orçamento do Estado, caso seja aprovado, vai deixar de haver. Portanto, são pequenas coisas que às vezes o CDS tenta colocar em cima da mesa. Quanto a alguns problemas, só falando aqui em alguns, para não posso estar aqui a mencionar todos, na questão da educação, nós aqui seguimos exatamente a proposta que o PSD defende, e foi apresentada pelo Dr. Luís Montenegro. A recuperação integral do tempo dos professores é neste momento impossível, mas uma recuperação gradual em 2, 3 anos, primeiro com 20%, depois com 30%, salvo erro, é a solução ideal. Neste momento nós temos que mostrar aos professores que realmente a carreira não existe só no papel. E é uma das dificuldades nas negociações que, primeiro, os sindicatos que defendem que tem de ser para já, do outro lado, um governo inflexível que sempre se mostrou contra uma classe, parece ter um ódio de estimação a uma classe dos professores. A verdade é que isto nunca passou do papel. Na questão da saúde, e isto é um dogma do Partido Socialista, e, digo isto abertamente, tenho medo e receio pelos portugueses, caso Pedro Nuno Santos venha a ser eleito secretário-geral do Partido Socialista e que venha, possivelmente, a ter algum poder na decisão do povo português. Isto porquê? Porque isto são dogmas muito de esquerda. A questão do Serviço Nacional de Saúde. Eu penso, e acredito mesmo, que ninguém é contra o Serviço Nacional de Saúde. Nenhuma da direita, nem a extrema-direita, representada por Chega, é contra o Serviço Nacional. Nós somos extrema-direita. Vocês é que nos querem pôr aí. Não é? Temos aqui a extrema-esquerda. A direita mais radical. A direita mais radical, mais populista, digamos assim. Vocês não são, o PC não são populistas. Não? Não é? Então... Pronto, a direita do Chega, a direita mais radical, ideias mais radicais, que também não acredito que seja contra o Serviço Nacional de Saúde. Agora nós temos que perceber, e o que o João Ferreira disse é verdade, metade do orçamento, o valor do orçamento vai para o privado. É verdade. Mas temos que perceber todos uma coisa. Neste momento, hoje em dia, um português que vá a um serviço de urgências fica satisfeito com o serviço que tem. Podemos olhar para o caso de Santo Tirso, podemos olhar para o caso de Vila Nova de Famalicão. Está satisfeito? Não está. Nós olhamos para o Serviço Nacional de Saúde e temos 1,7 milhões de pessoas sem médico de família neste momento. Uma promessa do Dr. António Costa, que ia acabar com as pessoas sem médico de família, sai do governo, duplicando ou triplicando, não tenho aqui os números agora, as pessoas sem médico de família. E isto são dogmas que às vezes o Partido Socialista cria, e são dogmas que eu acho que puramente ideologia. Por que não recorrer aos privados? Por que não parcerias público-privadas? Eu dou muitas vezes este exemplo, e não sei se até já falei aqui nestes exemplos. Na altura da pandemia, não havia testes à Covid. O Serviço Nacional de Saúde não conseguia ter testes à Covid em tempo suficiente para toda a gente. O que é que o Governo fez? Uma parceria público-privada. E que mais aqui à nossa beira, por exemplo, com o Grupo Trova Saúde. Obviamente que os privados tiveram que ganhar dinheiro, porque os privados não trabalham de graça. Ninguém pode pensar que os trabalhos privados trabalham de graça porque não trabalham. Mas também não fizeram o preço que costumam fazer. Conseguiu-se arranjar ali um meio termo. E quem é que ficou a ganhar? Todos nós. Todos nós queríamos um teste de Covid para a hora, conseguíamos. E é isto que nós temos que perceber. O Serviço Nacional de Saúde vai demorar anos até conseguirmos ter médicos em condições normais. Retiraram as taxas moderadoras no tempo da geringonça, pensando que iria ser o grande problema, eram as taxas moderadoras, acabaram por dificultar a questão do acesso ao Serviço Nacional de Saúde, acabaram por ir mais gente
a ir ao Serviço Nacional de Saúde. Muitas vezes criticam-se os grandes grupos económicos e as pessoas com mais posses. E as taxas moderadoras foram retiradas para quem ganha o salário mínimo e para quem ganha 10 mil euros por mês. Foi para toda a gente. Não se viu a rendimentos. Portanto, acho que temos de deixar os dogmas e pensarmos um bocadinho. Neste momento, a solução que está no país, seja na educação, seja na saúde, seja nos serviços públicos, na imigração, pelas taxas altíssimas de IRS, os salários baixos que oferecemos a quem sai da faculdade e quer começar uma nova vida, a questão da habitação, temos de deixar os dogmas de lado e percebermos os serviços públicos são capazes. Teremos nos próximos 4 anos um governo que entrar, que esperemos que seja um governo de centro-direita. Temos capacidade, nós no serviço público, de os conseguir executar e de satisfazer os portugueses e de não pôr em causa nunca a questão financeira. Não sendo possível, as parcerias público-privadas, o privado ganha dinheiro, tem de ganhar. O público fica servido, muito bem, e o país continua a decorrer. Fernando Val, o PSD é o partido com maior representação, excetuando o PS, que não está cá hoje. Relembro que foram convidados, mas não responderam. Há uma grande probabilidade de formar governo daqui a sensivelmente 5 meses. Em que medida é que o PSD é diferente do PS? Bom, em matéria económica ou em outras áreas também? Em todas as áreas. Bom, O que é que o PSD faria de eu diferente? se calhar ia um bocadinho atrás e ainda na vertente política, porque foi dito aqui pelo camarada do Bloco que comparou o PPD-PSD, que eu gosto mais de dizer PPD-PSD, porque o PPD é um partido que emanou do povo, só Cavaco Silva começou a usar mais a sigla PSD. Portanto, eu gosto mais do termo Partido Popular Democrático. Porque é um partido que emanou do povo, não emanou de nenhuma ideologia, porque as ideologias nós sabemos como é que são e algumas delas, o resultado que deram, a história já se encarregou de provar que estavam erradas, mas não vou entrar por aí. Em matéria de saúde e de educação, e referindo-me, começando por aí, pelos serviços públicos, eu não sei onde é que os camaradas ali do lado esquerdo do espectro político estavam, porque andaram ao colo com o Partido Socialista pelo menos 5 anos, aprovaram 5 orçamentos. Foram tomadas uma série de medidas, nada contra a redução do horário das 40 para as 35, mas não cuidaram de saber que era preciso mais profissionais. Por cada 6 era necessário contratar mais um. Ok? Isso implica custos. Não cuidaram de saber nada disso. Também é excelente, todos nós queremos que as pessoas tenham melhores salários e maiores salários, mas a manta não estica. O camarada do PCP falou do aumento do salário mínimo. Isto não posso expressar muito, mas focar-me em alguns assuntos. Estamos plenamente de acordo. Só que há muitas instituições, muitas IPSS por este país. Bom, temos aqui o caso da Misericórdia de Santo Tirso, que sempre que há um aumento do salário mínimo, e estes últimos anos eles têm sentido seguramente muitas dificuldades. Porque não é só o salário, não são só os 800 euros. Se lhe imputar, grosso modo, mais 40%. Portanto, os custos à TSU, aos seguros de acidentes de trabalho, tudo isso são custos. Portanto, o encargo que a empresa tem não é só o aumento não do se salário. reflete só no salário. E o que é que sucede? O Estado português, por um lado, decide aumentar, mas por outro, deveria continuar a ajudar essas instituições que se substituem ao Estado, que fazem um trabalho, que exercem uma série de funções que deveria ser do Estado, mas que até acabam por ficar mais baratas porque são exercidas pela sociedade civil, porque as Misericórdias, por exemplo, ou outro tipo de associações, emanam da sociedade. Nós aqui temos muitos casos e pelo país fora. Mas essas instituições precisam, quando lhes aumentam, que também lhes sejam transferidos os competentes meios financeiros, para não andarem à míngua. E hoje em dia nós temos, não é, partidos que se dizem muito amigos dos pobrezinhos e dos oprimidos, mas depois na prática acabam por ter uma praxis diferente. Na verdadeira acessão da palavra, não
não os ajuda. Até parece que querem que continuem a existir pessoas que tenham menos posse. E eu penso ao contrário. Quanto mais pessoas houver que ganhem bem, que tenham uma vida fantástica, melhor. Nós devemos ajudar as pessoas a sair dessa situação. E há 2 serviços que são essenciais para que as pessoas saiam dessa situação. Um é a saúde e o outro é a educação. E nós bem sabemos o que é que este governo, eu quando digo este governo, eu vou até lá atrás, vou até ao final de 2015, que faria agora fará no próximo mês 8 anos desde que António Costa tomou posse como Primeiro-Ministro. Desbaratou a saúde, ela está, como vocês todos veem, não vale a pena fazer grandes comentários, a educação idem aspas. Portanto, não sei também onde é que andaram, porque viabilizaram vários orçamentos, andaram com o Partido Socialista ao colo, agora não se podem queixar. Agora têm de assumir a vossa responsabilidade. Nós sempre estivemos contra aquilo que foi feito ao longo dos últimos anos, porque sabíamos que ia dar nisto. O Partido Socialista beneficiou de condições muito boas, porque teve uma boa herança, ao contrário do PPD, que herdou o país na bancarrota em 2011. Aliás, neste século não há um primeiro-ministro do Partido Socialista, e já vamos no terceiro. Primeiro com o Guterres, o famoso pântano, não era ele que estava com problemas, mas à volta dele todos nós sabemos o que é que aconteceu em 2001, Sócrates em 2011, e agora isto com António Costa e todo este lastro de demissões. Portanto, as pessoas no fundo têm de refletir um bocadinho e pensar naquilo que querem para o país. Não terem um ouvido seletivo, só gostarem daquilo que lhes soa bem. É porque às vezes há coisas que podem não soar tão bem, mas que são necessárias para nós mais à frente chegarmos a bom porto. Se as pessoas pensam só no imediatismo, se pensam só naquilo que lhes soa bem ao ouvido, dá nisto. Portanto, em 28 anos, tivemos 21 anos de Partido Socialista, o rendimento do ponto de vista nominal, o rendimento per capita é superior a muitos países da União Europeia, mas e o rendimento em paridade de poder de compra, que no fundo é, com o dinheiro que nós ganhamos, o que é que nós conseguimos comprar? Estamos ao nível da Roménia, portanto, está tudo dito, isto tem sido sempre a descer na tabela. Lamento muito que assim seja, não é esse o meu desejo, não é isso que eu quero e que quem comunga dos meus ideais quer para o país. Espero que os portugueses que abram os olhos e que reflitam, que pensem bem, porque eu acho que é chegar a hora de mudar. Não é virar a página, é mudar mesmo de livro. Passando agora para o António Soares. O Bloco de Esquerda foi muito penalizado nas últimas eleições legislativas, muito por culpa da chamada geringonça, mas nas sondagens já aparece com uma grande subida. Com que ideias e propostas é que se vai apresentar para recuperar o terreno perdido? E sem entrarmos muito pela vertente política, entendo que o Bloco de Esquerda deverá fazer um novo acordo de governação com o PS? Bem, isto foi aqui muita coisa dita, eu não gosto de ficar para o fim porque depois noto aqui muitas coisas e tendo a não ir muito à pergunta, mas eu prometo não fugir. Mas em relação a algumas coisas, foram aqui muitas coisas ditas, inclusive agora pelo colega do PPD, que falou da questão porque enquanto o Bloco esteve lá, o Bloco nunca esteve no governo, primeiro. Há que refletir isso. Eu não disse isso. Mas enquanto esteve influência, o Bloco exerceu influência, viabilizou o governo. Viabilizou orçamento a orçamento. Eram só sorrisos viabilizou e orçamento abraços. a orçamento. E de orçamento a orçamento já foram aqui ditas. Foi o beijo da morte. Enquanto esteve a falar, eu estive calado, estive a ouvi-lo, então peço também que me respeite. Pronto. Respeito. Então deixa-me concluir o meu raciocínio, que eu não estive a incomodá-lo enquanto esteve a falar. Enquanto esteve a chamada geringonça, o Bloco negociou orçamento a orçamento e os resultados dessa negociação e do peso que o Bloco tinha
nessa altura de negociação, estão à vista de toda a gente. Não só eu, enquanto estudante do ensino superior, senti muito isso quando as propinas baixaram imenso, e a nossa luta foi sempre para chegar à propina zero, que depois foi também bloqueada pelo Partido Socialista, pelos avanços na questão laboral, que foram também travadas pelo Partido Socialista, mas em muitos ramos da nossa sociedade, naquilo que foi virar a página da Troika, nós conseguimos avançar, conseguimos voltar a devolver poder de compra para as famílias portuguesas, para os portugueses, e nesse âmbito, a análise que o Bloco fez, a análise que os portugueses fizeram, porque em 2019 reforçaram a nossa votação, foi positiva. Depois, 2019, o Partido Socialista tinha, certamente, e ambicionava chegar a esta maioria absoluta que chegou e que nos trouxe até aqui. E o primeiro orçamento foi viabilizado, como quase todos os primeiros orçamentos costumam ser viabilizados quando não há uma maioria absoluta, porque os partidos dão sempre uma oportunidade, ou costumam dar pelo menos uma oportunidade, para que assim seja, que o partido mais votado, ou o partido que conseguiu constituir governo, que nem sempre o mais votado, possa ter uma oportunidade. Foi viabilizado, e já em 2020 o Bloco votou contra este orçamento. E votou contra este orçamento por causa do Partido Socialista se manter irredutível a negociar propostas que o Bloco, no que toca à lei laboral, que era a nossa principal bandeira nessa altura, que era reverter totalmente as leis da Troika. No que toca aos dias de férias, no que toca ao pagamento das horas extra, tudo isso. Em 2021, já continuámos a falar e a debater-nos para que fosse revertida a lei laboral da Troika. Também nos batemos para que fosse o investimento no Serviço Nacional de Saúde fosse, e nós percebemos agora a necessidade disso tudo, fosse um investimento a sério, um investimento que não levasse, como disse aqui bem o João, 50% deste orçamento para privados. E que se vê que são esses 50% do orçamento que vão para privados, que estão a ser colocados para pagar a privados aquilo que deveria ser o público a fazer, pelo dobro ou triplo, em muitos casos, do custo que seria se fosse o Estado a fazer. Depois, efetivamente, temos o velho discurso de que não sobra dinheiro para dar aos nossos trabalhadores da saúde, para os nossos médicos, para os nossos técnicos de saúde, para os nossos enfermeiros, estabilidade para se fixarem no Serviço Nacional de Saúde, e estes depois acabam por fugir para privado ou para fora do país. Foram estas as bandeiras que o Bloco sempre se bateu. E a habitação também foi um dos assuntos que não chegou agora, apesar de estar agora na ordem do dia. Não foi só agora que o Bloco se bateu sobre a questão da habitação. Nós sabemos, e os estudos acerca disso são diversos, sobre a questão da influência dos vistos gold na questão da habitação, e o Bloco sempre se bateu para também acabar com os vistos gold, e até a proposta que apresentámos este ano na Assembleia da República, para acabar com o regime do comprador estrangeiro. Estou-me agora a falhar o nome correto da proposta. Dos residentes não habituais. Obrigado, João. Dos residentes não habituais. Também foi chumbada essa proposta, que também tem muita influência na questão da especulação imobiliária, dos fundos imobiliários que investem para a habitação, na habitação ou no imobiliário, porque não serve depois efetivamente para a habitação, para as pessoas morarem, e isso está-se a refletir muito naquilo que depois é o custo de vida das pessoas. Podes-me recordar as últimas questões? Ora, se vocês pretendem fazer um novo acordo com o PS, um novo acordo de governação, e quais seriam as ideias e propostas que vão apresentar para recuperar o terreno perdido? Algumas ideias e propostas, já foi aqui algumas coisas que eu referi aqui. O Bloco sempre se bateu e sempre foi coerente nas propostas que defendeu, seja pelo aumento dos salários, seja pela taxação dos lucros excessivos das grandes empresas que têm lucrado com a perda de poder de compra da população. E se pretendemos fazer um acordo com o Partido Socialista, não, o Bloco pretende ter
recuperar a influência que perdeu para poder dar condições à população, dar condições de vida à população, batendo-se com os meios que tem, e nós o que pedimos e o que queremos com as nossas propostas e com o nosso programa é recuperar essa influência que foi perdida, e claro que um voto no Bloco será um voto que irá travar também um governo, um potencial governo de direita, mas sempre com as nossas propostas, com a nossa política e com a sociedade e a vida digna que nós defendemos para todas as pessoas. Então poderá haver um novo acordo com o PS. O Bloco, o que quer neste momento e o que está a pensar é, e o discurso e a nossa posição sempre foi essa, nunca é pensar num acordo, é sempre, nós queremos reforçar a nossa influência, e para nos espaços em que podemos e temos que estar, neste caso a Assembleia da República, podermos propor as nossas políticas e, claro, com elas, dar uma vida digna e condigna às pessoas em Portugal para poderem viver. Caminhamos para a parte final desta conversa. Vamos agora tentar centrar o debate mais em Santo Tirso. Apesar da temática ser nacional, Santo Tirso é o que mais diz respeito ao nosso público e a vocês também. Luís Ribeiro, muito temos falado no Diário de Santo Tirso sobre o desaproveitamento dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, no nosso concelho principalmente. Agora ficará à partida tudo ainda mais atrasado. Inclusivamente a inauguração das rotundas da Ermida e da autoestrada não aconteceram devido à demissão do Ministro João Galama. Que projetos estruturais é que podemos esperar para Santo Tirso a curto ou médio prazo, ou que projetos é que considera que deveriam ser feitos? Deixa-me só mesmo um parênteses, só para responder aqui ao colega do Bloco uma coisa. Vai ser muito interessante, e esperemos que isto não vá acontecer, mas esperemos mesmo para bem de todos nós, vermos o Bloco a fazer se Pedro Nuno Santos se efetivar. Eu falo muitas vezes de Pedro Nuno Santos porque eu tenho mesmo medo que isto vá avante. Primeiro que ele ganhe secretário-geral do PS, isso é com os socialistas, não tenho nenhuma preferência, mas sobretudo que ele consiga cativar as pessoas, porque as pessoas muitas vezes têm memória curta, infelizmente, e esquecem todas as atrapalhadas. E está interessante vermos qual é o posicionamento do Bloco de Esquerda perante um radical de esquerda que é Pedro Nuno Santos, que foi Ministro da Habitação, uma matéria tão cara para o Bloco de Esquerda. Percebemos o que é que o Bloco vai fazer nestes possíveis acordos, que esperemos que não chegue a acontecer, mas estaremos cá depois para falar sobre isso, caso isso aconteça. Santo Tirso. Isto tem sido nos últimos... Acho que não me lembro, e acho que primeiro é sempre positivo que os ministros, seja qual for o ministro, que visite Santo Tirso. E eu não me lembro, também não sou assim muito velho, mas não me lembro de ver tantos ministros desta atual antiga governação a virem a Santo Tirso. Isto foi, lembro-me do ministro da Saúde, ministro da Coesão Territorial, ministro do Ambiente, o primeiro-ministro, ministro da Justiça, ou seja, uma série de ministros que visitaram Santo Tirso. Em todos eles, o Sr. Presidente de Câmara sempre com... O Ministro da Coesão Territorial estava sensibilizada para a variante nacional 105, o Ministro da Saúde, pelos vistos, é um grande amigo do Sr. Presidente de Câmara, nada contra, o Dr. Manuel Pizarro, garantiu que não ia fechar a maternidade e que ia reforçar as valências do Hospital de Santo Tirso. Ou seja, isto tem sido uma panóplia, e a questão da questão do PRR nestas duas últimas rotundas, a do Nó de Fonticho e Nó da Ermida, a verdade é que o que é que pode trazer a Santo Tirso? Primeiro, uma coisa que o CDS considera claramente positiva e que não vai prejudicar, parece-me, para já, nenhum concelho, nem nenhuma freguesia, será a aprovação do Orçamento do Estado, e caso o Orçamento do Estado não fosse aprovado, isto aí resultaria, tal como em 2022, uma retenção das receitas e um atrasos e uma governação por duodécimos. Parece-me que quer o Conselho de Santo Tirso, quer as nossas freguesias, irá haver, segundo o caso o Orçamento do Estado se mantém agora na especialidade, tal como na generalidade, irá haver um aumento das receitas para as freguesias, o que isso é positivo sempre para qualquer freguesia, para qualquer concelho. Quanto a assuntos principais, eu acho que agora com esta requalificação e com constantes que se conheça, para já não há nenhum projeto que eu saiba do PRR previsto neste momento para Santo Tirso. Há esta questão do nó da Ermida e da Fonticho que está concluído. O Sr. Presidente de Câmara ontem pôs no município de Santo Tirso, nas redes sociais, que está resolvido. Falta a inauguração oficial. Foi uma inauguração pelo Facebook, pronto, foi o que nós conseguimos ter. O país também está em stand-by. O país está em stand-by, mas eu acho que pronto, poderíamos ter feito uma cerimónia diferente, não precisamos, quer dizer, vamos esperar agora um ano, e se calhar quem vai inaugurar a rotunda será um ministro, esperamos nós, de um governo de direita, provavelmente, não sei.
Quanto a assuntos principais, eu acho que há dois assuntos principais e agora que eu falei. Primeiro, é a variante da Nacional 105. Parecia-me que poderia ser um projeto que poderia ir avançando. Houve dois ministros a falar disto, foi a ministra Ana Brunhosa e um primeiro-ministro, na altura que esteve cá, também falou. O Pedro Nuno Santos também prometeu. O Pedro Nuno Santos também, ok, são três, então já. Lembro da ministra Ana Brunhosa e o António Costa, o Pedro Nuno Santos também esteve cá. Na altura na Airbus, certo? Acho que O Pedro Nuno Santos esteve cá na altura da apresentação do... Foi da qualificação dos nós da ERMID Sim, quando foi a assinatura Tem sido tantos a vir cá, pronto. E na altura ele prometeu que até ao final de 2022 teríamos um projeto... O projeto concluído, da exatamente. variante. Até agora, exatamente. Estamos em novembro e ainda não temos Entretanto, nada. ele saiu, foi substituído pelo Galamba. Sim, exatamente. E o Galama também se mediu. Pronto, portanto, e agora já não temos, agora já não temos primeiro-ministro e já não temos nenhum acordo e, portanto, já é uma... Pronto. Resumindo, o que é que fica a perder o Conselho? Sobretudo, acho que não é só o Conselho, e falando aqui um bocadinho na globalidade, fica a perder todos os projetos que, primeiro, que até antecipadamente não foram projetados, quer pelos municípios, quer pelos governos centrais, e em Santo Tirso, sobretudo a variante da Nacional 105, que fazia a ligação entre os nós da A3 e da A41, que seria uma obra, e que será uma obra, que eu não quero acreditar que ainda vai acontecer, grande estrutural do Conselho, consiga ligar os dois nós de autoestradas, que seria fundamental, e depois o segundo, que continuo a ter muito medo, que isto, porque a maternidade, se nós nos recordamos, a maternidade de Famalicão não encerrou e ia ser reavaliada. Eu não me acredito que agora a maternidade vai fechar no final deste ano com esta confusão toda, mas a verdade é que isto vai continuar em stand-by. Não sabemos que o governo virá aí, sabemos que todos os acordos e todos os pressupostos iniciais, que aquilo que foi falado, provavelmente vamos ver como é que vai acontecer, e é muito importante que a saúde seja reforçada, quer no Hospital de Santo Tirso, quer no Centro Hospitalar do Médio Ave. Tudo o resto é continuarmos a percebermos um bocadinho o que é que projetos é que poderão vir aí. Neste momento, vai haver no stand-by, mas sobretudo acho muito importante o Orçamento do Estado ter sido aprovado. Já agora, qual é a opinião do CDS em relação a este stand-by, que as eleições são só para março? Eu acho que a posição, pelo que eu sei, eu também não vinculo a minha posição, tal como o Fernando Valde há bocado disse, eu não estou aqui, estou em representação do CDS, mas não vinculo a minha opinião a uma posição nacional. Há posições nacionais que são comuns. A posição do CDS geral é que as eleições deveriam acontecer mais cedo. Isto foi partilhado, pelo menos logo em fevereiro. Eu, pessoalmente, acredito que a data escolhida é uma data positiva. E não estou a ser... ou seja, temos que dar ao tempo ao Orçamento do Estado ser aprovado. Por muito que o Orçamento do Estado não seja, e isto, ao bocado o colega disse que a direita estava contente, o CDS não está, mas pelo que eu sei o PSD chega, a Iniciativa Liberal, todos eles votaram contra. Os únicos partidos que, aliás, se abstiveram são partidos de esquerda, é o LIVRE e o PAN, portanto, quem estará ali mais contente até serão partidos de esquerda, mas é muito positivo que o Orçamento do Estado seja aprovado mesmo por estas questões. A questão dos conselhos e das freguesias poderem receber e não estarem dependentes e não serem um governo de duodécimos. Havendo eleições já para breve, o que é que iria acontecer? Eu não estou a falar da questão do Partido Socialista ter que ser líder, porque isso, quando o Partido Socialista se demitiu, também ninguém pensou no PSD, que foi eleições internas, o CDS foi eleições internas e tudo mais. É importante é que nós demos tempo às pessoas. Primeiro, este Orçamento do Estado, as coisas que sejam discutidas dentro da Assembleia da República, mas mais uma coisa que é muito importante, nós todos estamos atentos. É que nós temos agora, neste momento, um governo ainda de maioria, uma Assembleia de maioria do Partido Socialista, e um orçamento que ainda não está aprovado. E temos de ter cuidado das medidas eleitoralistas que ali podem sair. E é nesse aspecto que nós todos temos de estar atentos. Todos, a população, porque o orçamento geral, inicial, foi apresentado. E há agora um orçamento que vai ser aprovado na especialidade, que poderá ainda ser alterado. Dou um exemplo. O aumento do IUC ia para a frente, ou vai para a frente. Se não for agora, se o Partido Socialista retirar essa medida, é porquê? Deixou de acreditar nela? Não. Será certamente por medidas eleitoralistas. Porque não mudaram de opinião de repente. É um bocadinho por aí. A pergunta que faço agora ao João Ferreira é semelhante. Temos uma crise política, mas a vida das pessoas não para. Já falámos na rua sobre a habitação em Santo Tirso e sobre o que deveria ser feito para melhorar nessa área, e no Conselho temos várias carências que não são resolvidas apenas com investimento local. Quais deveriam ser as prioridades exclusivamente para a nossa terra? Ora bem, eu vou tentar falar de 2 ou 3 prioridades. Em primeiro lugar, há relatos dos últimos meses
de falta de capacidade de internamento e falta de condições no centro hospitalar Médio Ave, com lacunas ao nível do pessoal, de médicos, de enfermeiros e outros profissionais de saúde. Há falta de materiais, como batas, como luvas, como máscaras, como desinfetantes, o que demonstra, na verdade, o estado limite a que está a chegar o hospital. E, portanto, uma das prioridades é a construção de um hospital de raiz, ou em vez das duas unidades que existem, uma em Famalicão e outra em Santo Tirso, que esse hospital de raiz seja construído, digamos, num centro de gravidade entre os concelhos de Santo Tirso, Famalicão e Trofa, e que tenha todas as valências que sejam necessárias àquilo que é um hospital e que lhes permitam servir todas as populações deste concelho. Isto já constava do nosso manifesto eleitoral em 2022, já constava também do manifesto eleitoral das eleições legislativas anteriores e, portanto, nós continuaremos a bater-nos pela construção deste hospital de raiz. Relativamente à habitação, segundo os dados do município, nós temos aproximadamente, com a construção que está prevista das 75 habitações, nós temos cerca de 2%, pouco mais do que isso, de habitação pública. Havia um objetivo do próprio Partido Socialista tentar alcançar os 5% no final do mandato. Nós consideramos que esses 5% até são insuficientes, mas, para termos a noção, Portugal, tendo 2%, está muitíssimo abaixo, por exemplo, de outros países europeus. Nós temos a Áustria e a Holanda com cerca de 20% a 30% de habitação pública e, portanto, é necessário reforçar o parque habitacional, até porque existem centenas de famílias em Santo Tirso a aguardar por uma habitação e não vão ter direito a essa habitação em virtude só deste aumento das 75 habitações. Portanto, há uma necessidade premente, não só dessas pessoas, como de todas as outras, de gente com não só de baixos rendimentos, mas com médios rendimentos, porque a existência da habitação pública também tem uma influência positiva depois em todo o outro mercado de arrendamento e no mercado de habitação. Relativamente, por exemplo, a lares de idosos, há uma carência, há uma grande procura de vagas em Santo Tirso e não há a oferta necessária para fazer face a essas exigências. O PCP tem vindo a propor a criação de uma rede pública de lares que consiga alcançar cerca de 80 mil vagas até 2026. Obviamente que isso seria também benéfico para Santo Tirso, onde em várias freguesias, Vilarinho, Santo Tomé de Negrelos, em várias freguesias estão a exigir neste momento, pela construção de um lar, e isso obviamente que é necessário um investimento da administração central e não do município. Relativamente, por exemplo, aos transportes, o alargamento da STCP também aqui ao concelho de Santo Tirso, para além de eles terem atividade no Porto, Matosinhos, Valongo, Gondomar, Maia, o PCP tem vindo a defender o seu alargamento a toda a área metropolitana do Porto e, portanto, iremos debater também por esse alargamento no próximo mandato, ou pelo menos que exista uma calendarização que preveja esse alargamento e, por fim, a própria questão da regionalização, que é constantemente colocada dentro da gaveta, não se quer discutir, é um desígnio constitucional. A regionalização permite combater as assimetrias regionais, permite combater as próprias desigualdades sociais e nós devemos avançar nesse sentido e também avançar com uma lei que permita a reposição, por exemplo, das freguesias que foram extintas em 2012, 2013, que foram extintas e que, existindo a vontade da população na sua reposição, é necessário também uma legislação que se coadune com essa vontade. E nós também nos comprometemos, como temos vindo a fazer, a avançar também nesse sentido. Em relação também às eleições, qual é a opinião do PCP sobre serem só em março? Bem, o PCP defendeu, aliás, existe um precedente. Em 2022, quando o orçamento não passou, o Presidente da República marcou as eleições para finais de janeiro e, portanto, só se explica que as eleições sejam marcadas em março. Nós defendíamos, designadamente, a marcação por finais de janeiro, inícios de fevereiro. Só se explica a marcação para março por duas razões. A primeira é de amarrar os partidos ao Orçamento de Estado que foi proposto pelo Partido Socialista, o qual não é só do interesse do Partido Socialista, outros partidos também vieram anunciar que eram favoráveis à aprovação desse Orçamento de Estado, que, por exemplo, relativamente ao PRR, a execução do PRR pode ser feita independentemente do orçamento serem duodécimos ou não. E explica-se também por outra razão, que é a razão de deixar o Partido Socialista, dar tempo ao Partido Socialista para recuperar desta chamada crise política, para eleger um secretário-geral, quando, na verdade,
deveriam ser os partidos também adaptar-se às exigências do país e às exigências democráticas, designadamente o de não existir em eleições depois da aprovação de um orçamento quando esse governo já está demitido ou anunciada a sua demissão. E, portanto, o que se exigia era a marcação o mais rápido possível, designadamente para finais de janeiro, e não fazer amarrar os restantes partidos e este orçamento, que é um orçamento que não responde às necessidades da maioria da população. Lá está, estarmos em setembro vai até março. Lá. Posso fazer uma pergunta ao João Ferreira numa questão que ele falou? É muito rápido. Sim, se for Só na rápido. questão do Hospital Central, e não é o único partido a defender isso. Falamos de falta de médicos, falou de falta de luvas, de batas, de máscaras, de condições essenciais. A construção de um novo hospital, em que é que resolveria estes problemas? A construção de No Hospital Central, neste caso, como defendeu. Vamos lá ver. Obviamente, quando se constrói um hospital, quando se tem isso em vista, não é para construir um hospital somente o edifício e não se criam as condições necessárias, designadamente do ponto de vista do equipamento, do ponto de vista dos profissionais de saúde. Mas passaríamos a ter médicos? É isso? Para responder isso. Obviamente que o Partido Comunista defende, muitas vezes, a ideia de que nós temos médicos a mais. Se nós tivéssemos médicos a mais, não tínhamos centenas de milhares de famílias sem médico de família. E, portanto, nós, obviamente, que defendemos o reforço das condições de trabalho dos médicos para que eles mantenham-se no Serviço Nacional de Saúde, para que eles não vão para o privado. E, obviamente, que esse reforço implica a contratação também de mais médicos, ou pelo menos segurar esses médicos no Serviço Nacional de Saúde. A questão imediata do Hospital Central. A minha questão é mesmo virada para aí. A questão imediata do Hospital Central, continuaríamos com os problemas de 100 médicos nas urgências, como não há em Santo Tirso, continuaríamos com a falta de problema dos bens essenciais, luvas, batas, máscaras, como disse. Vamos a ver, não continuaríamos porque há um pressuposto desta proposta, que é o reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde. E esse reforço, como aqui já foi dito, é possível quando metade do seu investimento vai para o privado. É possível, por exemplo, quando ficou por executar no orçamento anterior cerca de mais de 1.000 milhões de euros do Orçamento de Estado. É possível quando, por exemplo, há pouco falava-se do Serviço Nacional de Saúde, do PCP ter aprovado alguns orçamentos. Um dos problemas do Partido Socialista é que não é verdade que se fortaleceu e se reforçou o investimento no Serviço Nacional de Saúde, mas ao mesmo investimento esse que não era suficiente. Mas o problema é que depois existiam cativações, em que o que era aprovado não era cumprido e que não era executado. E, portanto, isso, reforçando-se o investimento no Serviço Nacional de Saúde e executando-se o que foi acordado e é aprovado, existem todas as condições para construir o hospital, para que esse hospital disponha de meios e que disponha para que responda a todas estas lacunas que eu acabei de identificar. Passando a palavra ao António Soares, queria que me dissesse como é que poderia o Bloco de Esquerda contribuir para melhorar a situação de Santo Tirso e o panorama a nível local. O Bloco de Esquerda já tem contribuído com os meios que estão à sua disposição para tentar, e no fundo, vivemos num período de maioria, não só na Câmara, na Assembleia, na Câmara, mas também vivíamos num período de maioria legislativa no país, e o Bloco tem tentado, e com as propostas que tem feito, não só a nível local, mas também a nível nacional, a responder aos problemas das pessoas. Acho que a habitação tem sido, e em Santo Tirso, o preço da habitação cresceu cerca de 50%. Nós temos a praticar preços semelhantes a grandes centros urbanos, que mesmo para esses centros urbanos já são preços extremamente especulados e excessivos para aquilo que são os salários das pessoas. E em Santo Tirso, o chamado, isto no urbanismo, na geografia urbana, chama-se do efeito mancha de óleo, que se vai espalhando desde o centro urbano, do principal centro urbano, para os outros centros urbanos que estão em torno desse mesmo, e Santo Tirso já está a apanhar com essa mancha de óleo especulativa do Porto, e esta área do Porto e da área metropolitana do Porto está a sofrer com essas consequências da especulação, da gentrificação, da especulação imobiliária e do forte impacto que o turismo tem na região do Porto. E nós temos que resolver esse problema imediatamente. A nível legislativo, na Assembleia da República, as propostas que eu já referi aqui e mais algumas que nós temos feito para controlar esta questão. O João falou aí bem da questão da habitação pública. Nós
temos 2% de habitação pública, mais coisa menos coisa, em Portugal. E quando comparamos com outros países da Europa, percebemos que a habitação pública, não sendo o principal fator, é um dos principais fatores no que toca à regulação do mercado imobiliário. Viena, que foi o João falou da Áustria, Viena em particular, tem cerca de 35%, se não me engano, de habitação pública. Isto são dados do Eurostat, e isto era de 2021, também se não me engano, estou aqui, mas tenho estes dados ainda muito frescos, porque estive há pouco tempo a escrever um artigo sobre a questão da habitação. E na Áustria, nós quando comparávamos a relação da taxa de esforço, e a taxa de esforço é o preço que as pessoas pagam pela renda em relação ao salário que recebem, era abaixo dos 35%, que era aquilo que o Bloco defende para Portugal, que é que a taxa de esforço das famílias em Portugal para a habitação seja abaixo de 35%. Neste momento, nós temos famílias que têm taxas de esforço superior a 50%, algumas a passar os 70%. Isto quer dizer que para um salário de 1.000 euros pagam 700 euros de renda. E isto é incomportável, e Santo Tirso já está a sofrer com esta questão. Por isso é necessário, como o Bloco tem defendido desde sempre, o reforço na habitação pública. Isto é essencial, é crucial se nós queremos resolver o problema da habitação, aliado depois também às medidas dos vistos gold, dos residentes não habituais. Todas estas medidas e todo este pacote de medidas que o Bloco tem vindo a defender ao longo do tempo são essenciais se nós queremos dar resposta a estes problemas. A nível da saúde, Santo Tirso e a questão do Centro Hospitalar de Médio Ave é só mais um exemplo de como o reforço no Sistema Nacional de Saúde e no Serviço Nacional de Saúde é também um dos pilares para dar resposta àquilo que são um dos direitos fundamentais da nossa Constituição. A nossa Constituição, nós temos previsto um serviço de saúde público, universal e tendencialmente gratuito. E nós, neste momento, devido às medidas que o Partido Socialista tem com mais força nos últimos anos pós-geringonça tomado, uma destruição daquilo que é um dos maiores pilares da Constituição de Abril. E nós temos que reforçar não só esse investimento, como já referi, a questão dos 50% do orçamento do Estado que vão para privados, não podem ir para privados, têm que ser investidos no público, dar condições aos nossos profissionais de saúde, para que as pessoas, quando chegam ao hospital, não tenhamos problemas como estes de não haver batas, não haver máscaras, não haver material para responder aos problemas das pessoas. E é isto que é fundamental. É este investimento. Não podemos ter um governo que se gaba de ter um excedente orçamental que chega à Europa também e mostra à Europa, e a Europa aplaude o excedente orçamental que nós temos, quando nós temos aqui em Portugal as pessoas que chegam ao final do mês e não têm dinheiro para pagar a casa, não têm dinheiro para pagar e colocar a comida em cima da mesa, e que vão ao hospital, e nesse hospital ou a urgência está fechada, têm que ir para um hospital a quilómetros da sua área de residência, e mesmo aí nesse hospital têm que ficar horas na sala de espera. Isto não é responder, e não é nos 50 anos, vamos fazer 50 anos de 25 de Abril, não é forma de homenagearmos aqueles que lutaram para que nós hoje tivéssemos uma Constituição democrática e que defenda um Estado social, que defenda uma saúde pública, que defenda a habitação pública. Não é a melhor forma de os homenagear, de certeza. E o Bloco vai-se continuar a bater por isto, seja aqui em Santo Tirso, como tem feito, seja a nível nacional, e por isso, a 10 de março, esperemos que sejamos reforçados, mais uma vez, como te respondeu há um bocado, para o Bloco voltar a ter força que teve noutros tempos, para poder lutar por dar melhores condições aos portugueses e aos trabalhadores portugueses que estão a passar por uma fase difícil, e todos nós sabemos e sentimos quando olhamos para a nossa carteira e vemos que ela está mais leve. E o 10 de março é a data ideal? O Bloco não se pronunciou em relação a essa questão da data, mas pessoalmente também concordo que deveria ser mais cedo, porque nós temos que perceber uma coisa, que é, agora um governo que seja eleito, seja um governo do PS, seja um governo do partido do PSD, seja um governo do Bloco,
Não é impossível. Não é impossível, claro que não. Continuo a sonhar. Até um dia. Tudo é Teria que... possível, os portugueses é que vão decidir. Exatamente. Deixamos isso nas mãos portuguesas. Terá que depois executar este orçamento, que é um orçamento que não corresponde, ou pode corresponder, se for o Partido Socialista, não corresponde àquilo que é aquilo que os partidos defendem e que está nos seus programas eleitorais. Por isso acho que deveria ser mais cedo. Como foi nas últimas eleições, no final de janeiro, que fomos votar todos de máscara. Se a vez não estamos todos de máscara, poderemos ir votar com mais à vontade. De cara aberta. Artur Carvalho, o Chega tem pegado em várias causas a nível nacional, como a reforma da justiça e o combate à corrupção, por exemplo, como também já falámos aqui hoje. E em São Tirso, quais são as causas do Chega? Em Santo Tirso, pronto, há algumas situações, como sabe, nós, em termos de grupo de trabalho aqui em Santo Tirso, temos 15 dias, 3 semanas, mas há ideias que já vinha de trás em relação a alguns aspectos. Não é o momento para se avançar com questões, mas a questão dos transportes para nós é fundamental. Eu há dias presenciei uma senhora que foi de Roriz para São Martinho para uma consulta no centro médico e depois tinha que vir a pé para cima porque não tinha transporte. Isto seja ali, seja noutros lados, isso acontece constantemente. Isto é um dos aspectos na questão dos transportes. Melhorar as condições de saúde é importante. A questão do hospital, como falavam, no nosso entender, do nosso grupo, entendemos que devíamos ter um hospital central colocado, como diz ali o colega, com todas as valências, não é andarmos a empurrar ou porque tem que ir para aqui ou porque tem que ir para ali. Pessoas que vêm de idade, que vêm da freguesia mais longe, que essa de Vilarinho, para ter que ir para Famalicão não é fácil. Nos dias de hoje, entendemos que Santo Tirso devia ter um hospital central e que tivesse todas essas valências. É uma necessidade. A variante também, a Nacional 105, acho que é importante. São as ideias principais. Acho que em termos de conselho o Executivo podia ter puxado mais situações para cá, mas são estas que nós nos vamos bater por aqui. E em relação às eleições? Em relação às eleições, na minha opinião e do nosso grupo, que tivessem sido mais cedo. Para terminar este debate, falta ouvirmos o Fernando Val. O PSD não é poder no país desde 2015 e em Santo Tirso desde 1982. Mas há outro dado importante. Se tirarmos 2013, em que o PSD estava no poder a nível central, com a Troika em Portugal, desde 1993 que não disputa as autárquicas em Santo Tirso, com o PSD também no governo. Tem, por isso, uma dupla importância para o partido das próximas eleições legislativas, não só para servir de barómetro para as autárquicas, mas também para facilitar um possível cenário de captação de investimento central para o Conselho entre PSD em Portugal e em Santo Tirso. Que investimentos seriam esses? Bom, começo desde já por falar do hospital. O hospital, acho que é um dado adquirido para todos, que é uma necessidade. O hospital, para mim, pessoalmente, não é só o edifício, o mais importante Sim. até são as pessoas e o equipamento que lá é colocado para depois servir os concidadãos, não só os dos 3 municípios a que se tem referido, mas também convém não esquecer que aqui e ali, numa outra especialidade, também servimos doentes do Val do Tâmega e Sousa. Se conseguirmos ter um novo equipamento desses aqui, nem que seja daqui por 5, 10, 15, 20 anos, devemos continuar sempre a bater-nos por isso. Será importante porque irá ajudar seguramente o município de Santo Tirso a crescer.
Falou-se da questão da variante. A variante já tem barbas. E eu falo da ligação aqui da cidade à Água Longa. Havia um traçado, agora fala-se noutro. Há ainda a questão do Val Nascente, que é muito mais complicado pela morfologia do terreno e pela densidade urbana. Isto para ligar também a cidade à A20, que está num estado um bocado lastimoso e que urge fazer alguma coisa a esse respeito. Depois, falou-se de habitação. Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente da dos camaradas. Porquê? Para mim a habitação não tem que ser necessariamente pública. Nós temos de disponibilizar habitação e fazer contas. Também se fala da habitação ao custo controlado, não é? Fazer contas. A mim diz-me pouco se é arrendamento, se é aquisição. As pessoas é que têm de ter uma oferta vasta para depois poderem decidir. Infelizmente, não há incentivos ao arrendamento. Nós temos centenas de milhares de habitações devolutas. Essa é a realidade. Muitas pessoas, e a maior parte são pequenos proprietários, têm algum receio depois de ver o seu investimento ir pelo cano abaixo, porque há pessoas, pronto, infelizmente causam alguns estragos, ora porque ficam sem meses de renda, poderia ser criado, falou-se nisso, depois abortou-se, um seguro de caução para o proprietário, poderia também haver um seguro para o inquilino em caso de doença, em caso de desemprego, ou seja, há aqui uma panóplia de possibilidades. Poder-se-ia também, do ponto de vista fiscal, incentivar as pessoas a fazerem remodelação e a reconversão das casas. O Estado, por via dos impostos indiretos, nomeadamente o IVA, teria receita. Portanto, há uma panóplia aí de possibilidades e eu vou mais por aí do que estar à espera que o Estado faça um parque público. Muitos desses países e dos exemplos que deram, esses exemplos vêm já do pós-guerra. Portanto, estamos a falar do pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 e na década de 50 e de 60 muitos países puderam fazer isso, que agora também, se nós formos a ver bem as coisas, já não fazem tanto assim. E os países nórdicos, que até são muito dados às questões de natureza social, por exemplo, um assunto que nós não falamos aqui hoje, mas é recente, os 5 países nórdicos, que não são os escandinavos, não é que há uma pequena diferença, decidiram que imigrantes ilegais não têm lugar desde a Islândia até a Finlândia, passando pela Noruega, Dinamarca e Suécia. Portanto, também é uma realidade que nós agora aqui temos. Os próprios serviços públicos aqui têm de se adaptar a essa nova realidade. Na semana passada estive dos serviços da Câmara Municipal, estava a ser atendido por uma funcionária que me disse eu tenho dificuldades em falar inglês. Estava um imigrante a ser atendido ao lado, por acaso, e felizmente a colega domina relativamente o inglês. Portanto, a dinâmica não está à espera de alguns procedimentos que o Estado possa ter. E nós na habitação, os formalismos, a burocracia é de tal ordem, o que faz com que nós percamos muito tempo e gastemos se calhar mais dinheiro. Eu tenho por mim que, porventura, ir por essa via, se calhar se consegue atingir esse objetivo. Até porque há mobilidade, as pessoas hoje vivem em Santo Tirso, amanhã podem viver em Faro. Tudo também tem a ver com o tipo de trabalho que cada um tem. Hoje também já não há um trabalho para a vida inteira na mesma empresa, isso quase que não existe. Estão na função pública e depois decidem ir para o mercado de trabalho do privado e vice-versa. Portanto, isso a mim, eu não tenho ideias fechadas, nem acho que nós devamos pensar dessa forma. Devemos contar com todos, efetivamente com o Estado também, dentro das suas possibilidades, as autarquias locais, os governos regionais, as eventuais juntas regionais, também comum desse propósito. Portanto, devemos contar com todos no sentido de atingir esse objetivo. Eu gostava também de só tocar aqui em duas coisas que não foram faladas, mas que são importantes. O PPD-PSD aqui em Santo Tirso, o ano passado, nas grandes opções do plano,
fez menção de medidas, propôs, o Partido Socialista não aceitou, entretanto agora o Presidente da Câmara veio anunciar com grande pompa e circunstância que iria proceder a uma grande redução de impostos aqui no Conselho. Portanto, fruto da ação do PPD-PSD o ano passado, que já propôs, seja no IRS, seja no IRC, seja na derrama e mais alguns incentivos que são conhecidos. Isto para vos dizer o quê? Para terminar com outro dado, que isso a mim, enquanto cidadão deste município, me preocupa. Porque nós, se olharmos aos índices que temos, à estatística, aos dados objetivos, nós constatamos que estamos numa série de rubricas muito atrás de toda a nossa vizinhança, seja Guimarães, Famalicão, Trofa, Maia. Tem havido alguma evolução, é um facto, mas eu acho que é manifestamente insuficiente. E o que é que sucede? Nós, para podermos criar mais riqueza e distribuirmos mais, porque todos queremos isso, o PPD-PSD também quer, não é diferente dos outros, precisamos de ser mais proativos e não reativos. É que o nosso ritmo de crescimento, do ponto de vista económico, não pode ser idêntico ao dos nossos vizinhos. Tem de ser o dobro ou o triplo para recuperarmos o atraso. Eu não vos vou dizer aqui números, mas há municípios que têm menos habitantes do que Santo Tirso e contribuem para o PIB do país com um volume imensamente superior. Isso a mim deixa-me triste. Porquê? Não acho que sejam melhores do que nós, sinceramente. Mas deixa-me triste porque vejo a vizinhança a andar. E nós, para recuperarmos, para estarmos ao nível deles e eventualmente para ultrapassarmos, para recuperarmos aquele 6º lugar que no tempo da outra senhora, Santo Tirso era o 6º município do país, em PIB, digamos assim, o 6º município mais importante do país. E para recuperarmos esse lugar, que eu acho que merecemos, precisamos de dar ao pedal e a uma velocidade um pouco superior e é isso que eu gostaria que nós tivéssemos, mas neste Executivo Municipal não vejo. Infelizmente acho que são muito reativos, não estou a colocar em causa as pessoas com as quais tenho relações cordiais, mas no exercício da função deixam muito a desejar e todos nós que aqui estamos e quem está lá fora, eu acho que merecemos melhor. E em relação à data das eleições, qual é a posição do PSD? Em relação à data das eleições, aquilo que foi dito, acho que nem foi, não se importaram muito com isso, talvez 15 dias, 3 semanas mais cedo não fosse despiciente, mas foi a decisão que o Sr. Presidente da República tomou, ele é soberano, é uma função que lhe cabe a ele, aos portugueses cabe apenas e tão só aceitar e vamos à luta agora, todos, com educação, que eu temo que a campanha vai ser muito porca. Peço desculpa pela palavra que estou a usar, mas temo que vai ser isso que vai acontecer. Espero que haja educação, espero que haja respeito também entre todos. Para quê? Para cada um de nós, independentemente, uns dizerem uma coisa, outros dizerem outra, cada um de nós possa transmitir a sua mensagem e depois os portugueses que decidirem ir votar, que eu temo os portugueses que decidam não ir votar aumente, isso deixa-me preocupado, mas gostaria que mais pessoas fossem votar e que hajam em consciência e de preferência que deem a vitória ao PPD-PSD. O objetivo, acho que isso não é segredo nenhum para ninguém, é ser o partido mais votado, porque maiorias tão cedo provavelmente num só partido não irão acontecer no sistema político português, que está, como é sabido, em mudança profunda. Alguns partidos tradicionais, não é?
do início da Terceira República, que é aquela que nós estamos a viver. Estou a olhar para ali para o CDS e para o PCP, que estão em grandes dificuldades. Vejo também o PPD-PSD e o PS com alguma dificuldade, vamos ser claros. E o Chega a crescer. Chega a crescer, a Iniciativa Liberal a crescer, o LIVRE também a crescer, o PAN vamos ver. Portanto, estamos em mutação e que isto também sirva para quem faz política, não é o nosso caso aqui, que nós praticamente todos fazemos ao nível local. O nosso interesse basicamente é a nível local. Melhorar as condições do o meu interesse também é esse, sempre foi esse. Não tenho funções já há muito tempo, a esse nível, já quase há 20 anos que não exerci uma função partidária ou num órgão municipal, mas gosto disto e quero que o meu concelho e que o meu país vá para a frente, porque nós precisamos e eu acho que merecemos. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ficamos então aqui hoje com a opinião dos partidos que cá estão. Lamentamos mais uma vez não termos a opinião do PS, que tanto foi mencionado aqui hoje e não está cá para dar a sua posição e se defender, digamos assim. Não é que alguém tenha atacado, mas para eles também darem a posição deles. Esperamos uma próxima. Agradeço mais uma vez a presença de todos e voltaremos a estar cá reunidos para falar de mais assuntos de interesse, quer nacional e principalmente aqui de Santo Tirso. Obrigada e boa noite. Igualmente. Muito obrigado, boa noite.